Eu queria dividir uma história da nossa jornada com vocês. Quando a gente teve o diagnóstico de Carol, eram outros tempos, há 20 anos atrás. Os conceitos mudaram, a sociedade em relação ao autismo mudou, avançou muito. E naquela época existia a crença de que se soubessem que seu filho era autista, ele seria estigmatizado. E as primeiras equipes que cuidaram de Carol nos orientaram nessa linha. Nós recebemos a orientação de que a gente não deveria falar para ninguém que Carol era autista para ela não ser estigmatizada. Mas o ninguém é ninguém mesmo. Não era para a gente falar com a nossa família, só os irmãos, o núcleo mais próximo, mas tios, primos, não. Não era para falar com ninguém, para não estigmatizar. E o mais absurdo, não podia falar nem para a escola. Aí vocês pensam assim, como é que a escola vai ser capaz de ajudar a minha filha se a escola não sabe que a minha filha é autista? Mas enfim, eu quero compartilhar essa história com vocês porque eu sou médico e mesmo sendo médico, detendo o conhecimento da medicina, quando a gente está fragilizado, ali recém-diagnosticado, esse nível de fragilização emocional faz com que a gente siga toda e qualquer orientação que nos apresente. E assim a gente fez. Os anos foram passando e a gente não falava para ninguém, era um assunto velado, só que era impossível esconder o que saltava aos olhos. À medida que Carol ia crescendo, o autismo ia se tornando mais evidente. E aí, para evitar os olhares, as perguntas, a solução foi: vamos parar de ir para as reuniões de família, vamos parar de ir para os encontros, até que a gente chega ao Priority. A gente está falando isso do ano de final de 2010. A gente não estava satisfeito, eu e Fabiana, minha esposa, a gente não estava satisfeito com o rumo do tratamento de Carol em Salvador. E aí, conversando com alguns amigos da área, um especialista falou: olha, no Rio de Janeiro tem uma fonoaudióloga e uma psicóloga que tem grande experiência com autismo. Olha só, gente, hoje, em 2026, você não tem muitos especialistas com muita experiência no autismo, que dirá lá em 2010. Então, quando a gente ouviu essa referência, muita experiência no autismo, como todo pai, toda mãe de autista, a gente move montanhas. Consegui o telefone de Aline Cabarite, liguei para ela e combinamos dela avaliar a Carol na primeira segunda-feira de 2011. E aí, quando chegamos, para nossa surpresa, estava Aline e Roberta. E aí a gente começou a se deparar com uma novidade: fonoaudiólogo e psicólogo juntos, avaliando a minha filha. E depois iniciamos o tratamento, e fonoaudiólogo e psicólogo juntos, discutindo o plano terapêutico. E aí a gente se deparou com uma realidade completamente diferente. A minha esposa se deparou com uma realidade completamente diferente da sala de espera do Priority de 2011 para a sala de espera das clínicas que a gente tinha em Salvador, onde as famílias, assim como as nossas, recebiam esse tipo de orientação. A impressão que eu tenho é que as mães de autistas da sala de espera do Priority, elas tinham um nível de empoderamento, de autoconfiança, que nesses 2 meses que a gente ficou ali em janeiro e fevereiro de 2011, isso foi tomando far e mostrando uma nova realidade. Ao longo do ano de 2011, foi o período que eu me associei a Aline e Roberta e a gente começou a trabalhar o projeto do Priority, e que era expandir aquela ideia de fazer transdisciplinaridade entre fonoaudiologia e psicologia para todas as áreas. E, obviamente, a gente continuou voltando ao Rio ao longo de 2011, até a gente se mudar em definitivo no final do ano, para a Carol fazer 2, 3, 4 dias de acompanhamento com a Aline e Roberta. E numa dessas viagens, eu não me recordo exatamente qual foi o mês, foi o ano de 2011. Numa dessas viagens,
acho que era um sábado, a gente veio ficar quinta, sexta, sábado. No sábado era o último dia, a gente ia voltar domingo. E aí passou a manhã toda no Priority, saímos de lá, almoçamos e aí fomos pro hotel para descansar. Fá deitou, dormiu, Carol dormiu, eu deitei e uma angústia, um sentimento que eu não conseguia entender me tomou, eu não conseguia dormir, eu levantei e comecei a pensar sobre essa situação absurda que a gente estava sendo submetido com as orientações de Salvador e que eram completamente diferentes que a gente via ali na sala de espera do Priority. A gente não via os pais tendo aquele peso, aquela missão de esconder o que não pode ser escondido. Aí eu levantei, abri o computador, escrevi um texto. Na época, abri o e-mail, anexei o texto e cliquei em todos. E enviei. Eu queria ler para vocês esse texto. Aos familiares, aos amigos e aos que estiveram juntos de Carol nesta longa caminhada, encaminho as palavras que emanaram ontem do meu coração num momento importante de grande reflexão. Com grande determinação, Zé Pitangueira, somos todos especiais. Há 10 anos recebi um presente divino que mudou definitivamente a minha vida. Mas no início esse presente não parecia tão bom assim. Em verdade eu achava que estava sendo punido pela vida e que todo o futuro que eu havia cuidadosamente idealizado se esvaía em sofrimento, angústia e incertezas. Naquela época, minha esposa e eu não compreendíamos por que nós havíamos sido escolhidos para carregar o que parecia uma penitência sem fim. O desespero tomou conta das nossas vidas e arrastou junto as nossas famílias para o mesmo limbo de dúvidas, tristeza e desilusão. E o sofrimento persistente foi implacável com os nossos corpos, com as nossas mentes e com os nossos corações. Adoecemos física e espiritualmente, e a depressão, em maior ou menor grau, passou a ser uma constante nas nossas vidas. E até Deus pareceu ter nos abandonado, tamanha a desesperança que nos abatera impiedosamente. Mas a despeito de tanto sofrimento, seguimos o curso que a vida havia nos predestinado, e o primeiro momento desta árdua caminhada foi marcada por uma busca insana, desesperada e urgente por respostas e soluções. Acreditávamos que tudo não passava de um grande equívoco e que se nos doássemos além do máximo, reverteríamos o quadro e a normalidade seria, enfim, restabelecida. E o resultado desta busca inicial desesperada foi mais adoecimento, mais sofrimento e mais desilusão, porque não havia equívoco nenhum e porque nós não poderíamos mudar o imutável. E sem sombra de dúvidas, esse foi o período mais difícil desta caminhada. Aceitar que a nossa filha era uma criança com necessidades especiais. Durante muito tempo, tentamos esconder o óbvio das outras pessoas, tentamos manter em família esse segredo inviolável sob o argumento de proteger a nossa filha do preconceito e do estigma da sociedade ignorante. Mais uma luta perdida. Esconder o que saltava os olhos e tentar se adaptar à ignorância alheia. A ignorância se suplanta pela força da informação e pela magnitude de uma causa. Eis que, como um passe de mágica, num dia que não sabemos precisar qual, uma resignação acalentadora nos fez enxergar as coisas como elas realmente são. Fomos presenteados com uma filha com necessidades especiais porque somos pessoas especiais. E cada dia das nossas vidas como pais, até então sofredores, fez de mim, da minha esposa, ainda mais especiais.
nos ensinou coisas que de uma hora para outra afloraram nas nossas consciências. E quando olhamos para trás, vimos o longo caminho percorrido. A aceitação foi um remédio, a aceitação foi o remédio mais poderoso que poderíamos experimentar sobre os nossos corpos e mentes adoecidos. Realmente um santo remédio poder gritar para todo mundo ouvir: eu sou pai de um autista e ponto final. Ou melhor, ponto segmento. Porque a partir daí tudo mudou e para melhor. Encontramos força aonde menos poderíamos imaginar, no próprio autismo. Ou seja, somos pais de um autista e isso faz da gente guerreiros. E os guerreiros são fortes, destemidos e, sobretudo, vencedores. E a nossa vitória nada mais é do que a felicidade dos nossos filhos, e essa vitória já nasceu garantida, afinal de contas. O que é que um filho pode querer da vida se não nascer numa família que o ame incondicionalmente, que lute pelo seu bem-estar com todas as forças e que o aceite como ele é? O meu presente divino se chama Carolina, hoje com 10 anos, naquela época, autista de nascimento e muito feliz por causa da família especial que Deus deu para ela. E a minha filha não vive no mundo dela, a minha filha vive um mundo de amor que a envolve e que certamente ultrapassa toda e qualquer barreira que aparentemente possa existir. José Carlos Pitangueira Filho, pai de um autista, e depois desse dia até hoje, a assinatura fixa no meu e-mail é José Carlos de Carvalho Pitangueira Filho, pai de um autista. Não esconda seu filho de ninguém. Não esconda seu filho de ninguém.